Shalom, shalom, queridos, bom dia. 32º dia da contagem do Homer. E aqui orando, estudando, e me veio um louvor que está bem cantado aí, que eu não sei o nome, que, que eu acho que é aquele que fala da mulher no poço, sabe? Ele tem uma parte que ele diz: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte de vida que me alcançou. Mas ele tem uma parte nesse trecho que diz assim: Eu não quero mais buscar em outras fontes. E eu confesso que, apesar de não saber quem canta, apesar de não saber nem o nome do louvor, esse louvor tem mexido muito comigo nesse sentido, nessa parte. Não quero mais buscar em outras fontes. Queridos, eu sou muito rígida com algumas coisas, né? E isso não quer dizer que eu seja contra. Quem me acompanha aí já sabe que eu já critiquei de alguma forma a psicologia, que eu já critiquei coach. E isso não quer dizer que eu seja contra. Os meus filhos ministeriais sabem que eu oriento, olha, procura um psicólogo, você está precisando de ajuda nessa área. Mas qual o problema, queridos? Qual é a fonte que eu estou buscando a resolução da minha vida? A gente tem falado esses dias, né, sobre tantas coisas, sobre as faces de Deus, o mundo espiritual, como que o mundo espiritual se move, bênção, maldição. E às vezes a gente começa a buscar solução para os nossos problemas dentro de algumas fontes. Eu começo a buscar então se eu trabalhar mais, eu não estou dizendo para não trabalhar, irmãos, em nome de Jesus, tem que trabalhar mesmo. Mas se eu trabalhar mais, a minha situação vai mudar. Se eu orar mais, a minha situação vai mudar. Se eu jejuar mais, a minha situação vai mudar. Se eu orar, jejuar e agora subir ao monte, ficar lá, minha situação vai mudar. Se eu subir de joelho, a minha situação vai mudar. Se eu deixar de comer isso, aquilo outro, a minha situação vai mudar. Se eu ler mais a Bíblia, a minha situação vai mudar. Se eu conhecer mais, se eu buscar mais estudo, mergulhar mais nisso, a minha situação vai mudar. Quais são as fontes, queridos, que a gente tem usado ou depositado a nossa confiança para crer que a nossa circunstância, que a nossa situação vai mudar? Eu não estou anulando nada disso aqui que eu falei, porque tudo isso aqui que eu falei são armas, são instrumentos, são ferramentas que o Senhor deixou para a igreja usar. Tudo. Se você quer ir para o monte, eu particularmente não vou, mas já fui muito, irmãos. Hoje eu não vou porque o monte aqui é um lugar que faz macumba também, né? Então eu fico no monte daqui de casa mesmo. Né? Pelo menos aqui não tem macumba, né? É melhorzinho. Mas assim, tudo isso são ferramentas, mas não são fonte. Ontem a gente falou sobre o Deus que nos santifica. Ele é a fonte. E tudo isso, eu fazer tudo isso, sem ter uma vida. Eu tenho falado sobre isso nesses dias. Eu estou falando, né? Eu vou inculcar isso em vocês. Daqui a um tempo, quando vocês forem fazer alguma coisa, vocês vão ouvir minha voz inculcando em vocês. Tudo isso sem obediência, queridos, não vai levar a nada. Entende? Vai levar a religiosidade, vai levar a extremismo, vai levar a eu ser conduzido por demônios. Vocês sabiam que a religiosidade, feita na minha força, ela me conduz a espíritos demoníacos dentro da igreja evangélica? A Jezabel, a Beelzebul, ela vai me conduzir a fontes que não é o Senhor. Queridos, tudo se resume à obediência. Por isso que o Senhor fala assim, olha, não adianta ficar fazendo sacrifício. Eu tenho mais prazer na obediência do que no sacrifício. O Senhor não está dizendo que não é para fazer sacrifício. O Senhor está dizendo onde está o prazer dele. Porque o sacrifício sem obediência, queridos, é feitiçaria. Então, hoje, a gente vai falar, né, nesse último dia aí, nesse penúltimo dia, já daqui a algumas horas entrando no Shabat, a gente vai falar sobre o Elcaná. O que é o Elcaná? Em
Em Êxodo 34:14, diz assim: não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, Elcaná, o Deus zeloso, é um Deus zeloso do seu relacionamento com vocês. Essa versão aqui que fala do relacionamento com vocês é a Bíblia Transformadora. E daí, queridos, eu fui dar uma olhada em versões, porque a gente fala que Deus é um Deus zeloso, a gente fala que o Espírito tem ciúmes de nós, mas quando nós olhamos por esses ângulos, a gente olha através da lente da nossa natureza. Então, o ter ciúmes para nós é ficar chateadinho porque quem a gente ama está falando com outra pessoa. Queridos, o Senhor não tem esse tipo de ciúmes carnal. O zelo de Deus é: eu sou a única fonte. Não misture. Ontem a gente falou também sobre adoração. Não tem uma adoração misturada. O que seria uma adoração misturada? Entre tantas coisas, seria uma adoração que não é respaldada num coração com desejo de obedecer. Eu quero te adorar, eu quero as sensações, né? Eu quero chorar, eu quero sentir aquele manifestar, eu quero tremer, eu quero cair. Mas eu não estou disposto a mudar de vida. Isso é uma adoração misturada. É lógico que uma adoração misturada também pode ser de alguém que está vivendo uma vida de pecado, né, carnal. Mas eu estou dizendo que quando o Senhor fala que ele é zeloso, ele está dizendo assim, lembra que ele chama Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é um. Ouve, ó Israel, obedeça, Israel. Eu sou o único Deus. Daí ontem eu coloquei algumas questões de você se assemelhar a quem você adora, né? A força do braço, outros deuses. Mas daí hoje, queridos, eu fui ver algumas versões da Bíblia do que trata esse Êxodo 34. Porque a gente vê lá, né? Não adore outros deuses. E daí a gente sempre se coloca numa situação assim, não, eu não adoro outros deuses. Na minha casa não tem imagem de escultura, na igreja onde eu congrego não tem imagem de escultura, eu não acendo vela para ninguém. Então a gente acha que ponto, isso está resolvido. Daí muitas vezes a gente se esquece que na nossa linhagem geracional tem muitos deuses, muitas velas, muito incenso, muitas oferendas, né, que estão denunciando uma caminhada familiar. Esse é um ponto. E a gente anula o fato de que nós temos muitas práticas que adoram outros deuses, ainda que aqueles outros deuses não esteja de uma forma presente, o barro ali formado, o gesso ali formado. Mas os nossos comportamentos levam à adoração. Ontem eu falei da vida de adoração, do ser verdadeiro, né? Do estar disposto a tudo, para se assemelhar a esse Deus. E hoje, queridos, eu quero dizer que o contrapeso é o verdadeiro também. Então, muitas vezes os meus comportamentos levantam incenso de adoração a outros deuses. Então, eu quero ler com vocês, e eu confesso para vocês que eu orei bastante, falei, Senhor, o Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Jesus, me guarda e me esconda. Mas eu quero ler para vocês duas outras versões. Essa versão é uma tradução direto do inglês, que a gente vai ler agora. E depois eu vou ler na Bíblia a Mensagem. E daí eu quero ler do 14 até o finalzinho do 34, tá? Êxodo 34, 14, a gente leu na Bíblia Transformadora. E agora eu quero ler nessa tradução que vem do inglês para o português. Não adores nenhum outro Deus, porque o Senhor é um Deus muito exigente. Aqui a palavra zeloso está como muito exigente. O Senhor não compartilha, o Senhor não tem com Deus aquele negócio que Paulo falou, né? Olha, tem um monte de Deus aqui, tem um altar vazio e esse é o Deus desconhecido. Né? O Senhor não tem isso. Ou nós somos de um ou somos do outro. Como poderemos agradar a dois senhores, né? Porque o Senhor é um Deus muito exigente e não tolera a infidelidade.
Essa é a tradução que vem direto do inglês. Queridos, eu achei isso muito forte. Ele não vai tolerar. Eu lembro, quando eu liderava a célula, que um dia o Senhor me conduziu a falar sobre santidade, e o Senhor, no meio da ministração, me trouxe uma exemplificação daquilo que me marcou. Talvez nem tenha marcado quem estava na célula, mas me marcou, e depois disso eu passei a usar com bastante frequência essa questão. A gente está falando de um Deus zeloso. Vamos lá, imagine que isso aqui, óleo de unção, mas vamos imaginar que isso aqui é um copo de água, porque eu estou sem água aqui, queridos. Um copo de água. Você está com muita sede, e alguém vai lá e compra aquela água, esqueci o nome, a marca da água aí, tem uma marca carinha, né? De uma garrafinha que é bem cara, é uma marca importada, uma marca famosa, esqueci o nome, queridos. Nunca tomei dela não, mas vou tomar. Quero saber se é diferente o gosto. Mas alguém vai lá e fala assim, não, eu vou te dar a água top. Te traz uma garrafinha com uma taça caríssima, com aquela água. E daí quando você vai beber para saciar a sua sede, aquela pessoa fala assim, não, só um pouquinho. Daí ela vai lá e pega um conta-gotas com água da fossa, com água do esgoto. E ela coloca uma gota, mas você está com um copo grande. Uma gota só da água da fossa e te dá. O que você faz? Você vai beber ainda assim? Eu estou falando numa condição normal, tá? Porque daí tem os extremistas que vão falar assim, se eu estiver no deserto do Saara, aonde eu estou morrendo, e eu preciso da água para sobreviver, eu vou beber. Eu não estou falando disso. Né? Porque senão a gente fica tentando justificar as nossas atitudes. Eu estou falando de uma vida normal. Eu estou com sede. Você beberia? Estou te dando um tempinho para pensar. Com certeza não, irmãos. Eu não beberia. De forma alguma, não beberia. Só que nós fazemos isso com Deus. Nós queremos ter uma natureza, uma caminhada dividida, contaminada. E nos esquecemos que o Elcaná é um Deus zeloso, que ele não divide. Ele não é um Deus, como que eu posso dizer? Isso não está vinculado a ser possessivo. Isso não está vinculado a ser ciumento dentro da natureza natural e carnal, não, queridos. Isso está vinculado a, eu já falei sobre isso aqui, com outras palavras, a eu sei aonde isso vai levar. Queridos, me veio até algo aqui agora. Isso está ligado a mutações. Porque se eu me torno semelhante a outros deuses, eu estou perdendo a verdadeira identidade do Deus vivo. Então, eu vou chegar diante do Senhor com uma adoração, e quando o Senhor me olhar, ele vai ver o tiquinho. O tiquinho do João, do Paulo, do Antônio, do Astarote, de não sei quem, ele vai ver um tiquinho de cada. E ele vai olhar para nós e não vai reconhecer aquilo que ele formou, a sua imagem e a sua semelhança. Entenda, queridos, o Senhor não olha para mim e vê a pessoa, né? Cabelo, óculos, a blusa. Não, queridos, o Senhor, ele vê o ontem, o hoje, o amanhã, ele vê tudo. Ele vê o corpo, a alma e o espírito, ele vê tudo, irmãos. Por isso que ele visita a iniquidade, porque ele está vendo. E daí, queridos, todos os altares a outros deuses têm que ser quebrados. Se você olhar o Antigo Testamento, o Senhor falava para os reis, vai lá e derruba os altos. Derruba os altares, os lugares de adoração. E se esses altos estiverem em mim, o Senhor vai mandar derrubar. E é onde eu começo a ser quebrado. Destruído. Sabe? E daí a gente não entende por que tanta luta, tanta guerra, porque parece que Deus me abandonou. O Senhor está quebrando os altares que não pertencem a Ele. Para que nós verdadeiramente venhamos parecer com Ele, queridos. Para que a gente venha perder a característica, a identidade de demônios que atuam em nós.
E agora eu quero ler com vocês. Essa palavra vai ser rápida, queridos, porque essa palavra eu sei que vai repercutir. Que o Senhor, mais uma vez eu falo, me guarde, porque o que a gente vai ler agora é um pouquinho mais pesado. Vamos ler do 13. Do 13 ao 16, não vou ler até o final, não. Depois, se você quiser, você leia aí Êxodo 34. Leia em várias versões. Porque só não leia, queridos, em nome de Jesus, não procure Bíblia na linguagem pobre. Isso não te ativa e não te leva a nada. Eu vou criticar agora. Eu vejo um monte de irmão aí, porque eu vou ler na linguagem de hoje porque é fácil. É pobre, irmãos. Não é fácil. É pobre. Quanto mais leitura pobre você lê, menos conhecimento e entendimento você tem. Gasta tempo orando e falando, Deus, quebra as fortalezas da minha mente que fazem não entender a tua palavra, em vez de ficar procurando linguagem pobre. Amém? Pronto, critiquei. Agora vamos ler. Mas lê em várias versões, porque essas versões, elas trazem versões boas. Pega uma Thompson, pega Bíblia no original, pega a Bíblia boa, irmãos, não pega... Aí você vai me perguntar, qual é a Bíblia boa? Pesquise, irmãos. Em nome de Jesus, para de ser preguiçoso, vai estudar. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter esse desejo de conhecer, amém? Eu não estou falando de conhecer, vou procurar 1000 pregadores, não. Eu estou falando da Bíblia. Pesquisa aí, né? Versões boas. Pergunta para o seu pastor, me indica aí uma versão de Bíblia boa. A Mensagem é uma Bíblia muito boa, que é o que a gente vai ler agora. Eu tenho um aplicativo no meu celular. Eu tenho muitas versões, que eu não tenho como mostrar para você agora, porque eu estou gravando e tá no celular, né? Mas eu tenho muitas versões, eu tenho Bíblia Viva, Bíblia Transformadora, Bíblia Judaica, Bíblia, tem um monte de versão. Então, geralmente eu dou uma passeada em todas elas para ver o que falam, né? Mas vamos lá. Êxodo 34, versículo 13 ao 16. Na versão A Mensagem. Derrube os altares deles. Esmague seus símbolos fálicos de pedra. Ponha abaixo os postes dos deuses da fertilidade, deuses que geram a fertilidade deles, queridos. Porque a gente pensa assim, Deus da fertilidade vai me dar fertilidade. Não, queridos. A fertilidade dos deuses pagãos é morte para nós. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar. Então pense que a fertilidade dos outros deuses é para gerar morte em nós. É a fertilidade das trevas. Não cai nessas ondas, não. Seja inteligente em nome de Jesus. Deuses da fertilidade. Não preste culto a nenhum outro Deus. O Eterno é um Deus zeloso. O seu nome é zeloso. Repito, não faça aliança com o povo que vive na terra, nem se associe com aquela vida de sexo e religião. Nada de participar das festanças religiosas deles, ou de casar com seus filhos, com as mulheres deles. Mulheres que se associam com qualquer deus ou deusa, que julguem conveniente e que levarão seus filhos a fazer o mesmo. Então, aqui na versão A Mensagem, o Senhor fala assim, não se misture. E daí, queridos, eu quero que você pense aí a quantidade de mistura que nós temos. Queridos, eu vejo cristão e cristão e cristão que vai lá e compra a comida da igreja romana. Porque eles fazem assistência social. Queridos, eu não sei nem o que eu falo para você nesse momento. Vai lá e compra pizza daquela igreja. Ai, meu Deus, como é que eu falo para não ser cortado no vídeo? Vou falar. Deus guarde esse vídeo em nome de Jesus. Da maçonaria. Queridos, não estou entendendo. Será que
nós entendemos que se eu for num centro das bandas, vai ter alimento. Vocês já notaram que todas as religiões pagãs, as suas oferendas têm comida? Vai no cemitério. Vai no cemitério, irmãos, e olha. Olha túmulos de culturas. Sabe aquela cultura do olho fechadinho? Olha. Todos eles têm comida. Olha as oferendas que são feitas nas sextas-feiras, nas encruzilhadas. Bebida, comida, perfume. Será que você ainda não conseguiu entender que a comida cria aliança? Mas agora eu quero ir mais profundo. E volto a dizer que este vídeo e eu e minha casa sejamos guardados. Olha o que diz aqui nessa Bíblia Mensagem. Não faça aliança com o povo que vive na terra, nem se associe com aquela vida de sexo e religião. Então, assim, não tem os mesmos hábitos sexuais e religiosos que os pagãos têm. Nada de participar das suas festanças religiosas. E daí eu vejo um povo brigando, porque não tem nada a ver ter o paganismo dentro da igreja. Nós estamos falando de um Deus zeloso, queridos, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração. Mas a minha filha, eu tenho testemunhado, né, do que Deus tem feito na vida dela, essa semana, começo da semana ou finalzinho da semana passada, ela mandou uma mensagem e falou assim: mãe, meu coração tá doendo. Eu falei: por quê? Queridos, eu não imponho, tá? Eu não sou aquela crente chata, não faz isso aqui é do capeta, não faço isso. Não faço. Inclusive, eu estava lá no final do ano, ela montou uma árvore de Natal. E eu só falei: Deus, muda isso aqui, pai. Não falei nada. Porque, queridos, a obra do Espírito Santo. Eu não posso me meter na casa dos outros, mas eu sou autoridade dentro da minha casa. Eu também não permito que os outros venham dar pitaco dentro da minha casa. Não falei nada. Passou alguns dias, eu já estava em Rondônia e ela me mandou mensagem. Falou: mãe, o que você fez? Ela tem essa mania, tá, irmãos? Eu não fiz nada. Ela falou assim: mãe, eu peguei um ranço dessa árvore de Natal. Mãe, pra que eu comprei isso? Nunca mais eu quero isso na minha casa. Mãe, eu podia ter usado esse dinheiro pra outra coisa. Eu falei: sério? Que coisa, né? E eu só glorifico o Senhor. Tá, ela me mandou uma mensagem e falou: mãe, meu coração tá doendo. Eu falei: por quê? Ela falou assim: ah, porque vai ter festa junina na escola da Bela. E eu não autorizei, irmãos. Sabe aquela figurinha para aplaudir de pé a igreja? Falei: aleluia. Porque ela sempre falava que os filhos dela participariam dessas coisas, porque ela acha legal. A questão da cultura mesmo, sabe, irmãos? Das fotos, da risada, dessas coisas, né? E ela falou assim: eu não deixei, mas o meu coração tá doendo. Eu falei: filha, fique em paz. Você tá livrando a sua geração de se aliançar com outros deuses. Fique em paz. Então, queridos, esse texto fala sobre a gente não participar dessas festas. E eu não vou agora entrar em festas pagãs. Mas eu quero que você pare para analisar de que nós quebramos tantas coisas, mas nós mesmo colocamos dentro da nossa casa tantas outras coisas. Sabe? E eu fico pensando, de que adianta eu quebrar a aliança com a Maria se eu fortaleço a aliança com João? Através de ídolos, através da comida, sabe? Através de comportamentos. Eu vi essa semana, irmãos, uma irmã, eu fiquei muito chocada. Ela tá desviada. Quando eu liderava o Ministério Infantil, ela era uma das meninas que trabalhavam dentro do Ministério, né? Ela tá desviada. E tá com câncer. E daí ela fez uma postagem, queridos, eu confesso que eu cocei para não responder, mas eu não tenho o hábito de me expor assim em rede social. Mas essa eu cocei. Ela postou uma imagenzinha dizendo assim: olha, quando um pai de santo
falar o cumprimento deles lá, eu não lembro a expressão certinha, receba. Quando não sei quem falava, receba. Quando um cristão te falar paz do Senhor, receba, porque cada um dá o que tem. E eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Essa menina conhece sobre libertação. Pai, não é possível esse nível de engano. Nem o câncer tira a desgrama da menina dessa de um buraco desse. Irmãos, isso é muito sério. Tá, cada um dá o que tem e eu recebo o que eu quero. Eu não vou receber. Não recebo. E se eu saudar alguém e a pessoa também não quiser receber, ela é livre para isso. Mas o Senhor diz, não se misture. Não misture. Não, olha, queridos, olha as 3 coisas que o Senhor fala nesse texto. Falando do Elcaná, o Deus zeloso. Não se associe com a vida de sexo, com a vida de religião e com as festas. Não se associe. Por quê, queridos? Porque quando eu me associo, eu estou adorando. E se eu estou adorando, eu me torno semelhante a eles. E depois, queridos, a gente não entende. Por que eu não entendo a Bíblia? Ai, por que a pessoa prega com tanta revelação e eu leio a Bíblia e eu não consigo ver nada? Por quê? Porque eu me tornei semelhante a um ídolo que tem cabeça, mas não tem cérebro. Não pensa. Não consegue raciocinar. Não consegue ter clareza. Tem olhos, mas não consegue ver. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Tem boca, mas fala de acordo com as trevas. Tem mãos, mas as mãos são mãos de violência, mãos de roubo. Tem pés, mas os pés caminham num caminho de iniquidade. Eu me torno semelhante a quem eu adoro. Queridos, Deus, o Elcaná, é um Deus zeloso, que não se associa. Nele não tem uma gota de água da fossa, de água do esgoto. E ele também não recebe. Ah, mas, poxa, eu sirvo o Senhor 364 dias. Mas daí eu sirvo um dia Satanás, quando eu celebro as suas festividades. Ah, eu sirvo o Senhor todos os domingos. Mas durante a semana eu sirvo Satanás na forma como eu tenho relação sexual. Em nome de Jesus eu estou falando só com o marido, né? Porque eu espero que os solteiros tenham vida de integridade. Eu sirvo o Senhor, mas 2 horas por semana eu como uma comida, qual é o problema? Paulo disse que se eu comesse algo mortífero eu não morreria. Então, existe uma diferença entre eu comer algo que foi me dado e eu não sei da onde veio aquilo, e por isso que o Senhor diz coma tudo com ação de graça, porque a gratidão quebra. Existe uma diferença entre me ser dado algo e eu ir lá com as minhas mãos e com o meu dinheiro. Dinheiro, queridos, não é um papel, não. Dinheiro é vida, é suor, é esforço, é tempo. E eu pegar aquele dinheiro e comprar um alimento que naquele momento, naquela circunstância, foi feito para a oferenda de outros deuses. O Senhor, o Elcaná, é um Deus zeloso. E por ser zeloso, ele visita a iniquidade dos pais aos filhos. Ele não visita por vingança. Ele não visita por maldade. Ele visita porque está nele a essência da verdade. Está nele a essência do princípio. Está nele a fidelidade. Se aquilo foi falado por ele, aquilo vai ser cumprido por ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E mais uma vez, eu declaro que haja no seu coração força e coragem para romper com todas as estruturas que te apontam um caminho que não é o caminho do reino do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. E a gente volta amanhã para dar continuidade, amém? Shalom, shalom, queridos.